A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto, Imunização Racional. Volume 323 do Histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5. Como é feita a volta para o verdadeiro estado natural de todo animal racional? Quem seguir o que aí está, se apronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Primeira mensagem. Depois que essa energia for desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. E desenvolvendo o seu raciocínio, até o seu desenvolvimento total, para que a Terra, com o tempo, se torne um paraíso racional por todos passarem a se entender através do raciocínio. E nem só isso, porque ligado à energia racional passarão a transitar no espaço, como muitos têm recebido esses avisos em sonhos, que é o que vai se passar no futuro. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco para se preocupar com as coisas úteis, que é o trabalho para a sua sobrevivência. E por isso na matéria tudo que tinha princípio tinha fim, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. E é por isso que ninguém tinha o direito de viver. Eram destruídos pelos desacertos do pensamento, destruídos por esse progresso material e destruídos pela velhice. E ninguém, pensador nenhum, sabia dizer o porquê disto. O porquê disto é porque estão fora do seu estado natural. O verdadeiro estado natural é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, nós não temos o direito de viver por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural, aqui materializados como animal racional, pensador, sofredor e mortal. Éramos mortais por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural, em que o nosso estado natural é de energia e por ser energia somos eternos. E por ser energia todos têm vida própria. Hoje todos sabem o porquê que se materializaram e o porquê tinha que chegar esse dia de todos passarem a se conhecer. Agora na era do terceiro milênio. O segundo milênio foi a fase do pensamento e a natureza mudou de fase desde 1935. Terminou a fase do pensamento e entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio. E mudou assim o comportamento da natureza. A fase do pensamento, um comportamento. Na fase da era do terceiro milênio, outro comportamento diferente da fase do segundo milênio. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse enfraquecimento moral, físico e financeiro. Causou essa falência moral, física e financeira. Causou essa liquidação moral, física e financeira. E esses três desequilíbrios causou de respeito. O de respeito causou a violência. A violência causou o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Porque terminou a fase do pensamento em 1935. Agora, para encontrar o equilíbrio perdido, todos têm que desenvolver o seu raciocínio
e desmaterializar a energia racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural, que é, no primeiro mundo, o mundo racional, e que por ser energia tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer, voltar ao seu estado natural e deixar de ser bicho racional dividido em duas classes, animal racional e animal irracional. Porque todas as duas classes são feitas pelo sêmen. E todo animal racional é um aparelho de reprodução de filhos irmãos. E assim também são os irracionais, aparelhos de reprodução de irracionais. E a causa dessas duas classes, porque não há efeito sem causa, é de bicho racional. E todos que continuarem ligados nessas duas energias do chão, continuarão na categoria de bicho irracional por permanecerem ligados a essas duas energias do chão. Continuam a viver aí no chão, se transformando em classes inferiores, por a natureza ser de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer já sabem disto claramente, porque passaram a se conhecer, a saber quem são, a saber de onde são, a saber para onde vão, e a saber para onde iam, se não passassem a se conhecer. E por a fase da natureza ser a fase da era do terceiro milênio, tudo só será resolvido através do raciocínio, porque a fase do pensamento já terminou desde 1935. Terminou a fase do pensamento. E por ter terminado a fase do pensamento, com o pensamento ninguém resolve mais nada. E por ninguém resolver mais nada, estão aí as provas que é esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, que é essa falência moral, física e financeira, que é essa liquidação moral, física e financeira, provando e comprovando que com o pensamento ninguém resolve mais nada. Está aí a violência, está aí o terror. Estão aí as guerras, provando e comprovando que com o pensamento ninguém resolve mais nada. Somente com raciocínio, porque a fase é da era do terceiro milênio. É a fase em que toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por isso todos têm que desenvolver o seu raciocínio, porque com o pensamento ninguém resolve mais coisa nenhuma. E por isso estão tentando há muito resolver com o pensamento o equilíbrio da humanidade. E ninguém consegue com o pensamento resolver todo esse desequilíbrio que aí está imperando no mundo inteiro. Estão com o pensamento procurando resolver a violência, o terror, as guerras e a mortandade e ninguém consegue. Por que ninguém consegue resolver com o pensamento todos esses males que vêm destruindo a humanidade? A causa é uma só, porque não há efeito sem causa, porque a fase do pensamento já terminou desde 1935. Agora, para a solução desses males todos que vêm destruindo a humanidade, somente com o desenvolvimento do raciocínio, porque a fase que estão atravessando é a fase racional, é a fase da era do terceiro milênio, é a fase em que toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque sabem quem é o pensamento, quem é a imaginação e quem é o raciocínio. Sabem que o pensamento e a imaginação, sabem que essas duas máquinas foram feitas pela natureza para a lapidação dos pensadores. E por estarem sendo lapidados por essas duas máquinas, é que são destruídos por elas. Porque o natural de todos é de energia e não de matéria. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas, e por ser um conjunto de ruínas reunidas por si mesmo se destrói. Por estarem fora do seu estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico, e por ser simbólico tem pouca duração. E para morrer não tem idade. Tanto morrem recém-nascidos, como jovens, e como adultos, e como velhos. E é por isso que a vida não tem garantia.
e terminou a fase do pensamento, todos perderam o direito de viver. E por perderem o direito de viver, entrou essa era do fogo, essa era de salve-se quem puder e se puder. Porque os pensadores, terminou a fase do pensamento, perderam o direito de viver, e por isso aí está a era do fogo, destruindo todos com o poder do fogo. E todos passando esta fase de salve-se quem puder e se puder. E assim foi a fase dos selvagens. No início da civilização, quando terminou a fase dos selvagens, a natureza tratou de destruir todos os selvagens, porque entrou a fase da civilização. Está se dando a mesma coisa com os pensadores. Terminou a fase do pensamento, e os pensadores perderam o direito de viver porque entrou outra fase na natureza. A fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional, por todos serem de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Agora o que todos querem é voltar ao seu estado natural, que é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por serem de energia são eternos e têm vida própria. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer fazem a propaganda da cultura racional dia e noite e dia. Por isso não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância. Seja lá onde for, lá estarão fazendo a propaganda de todas as maneiras. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Ninguém mede distância nem despesas para levar esse conhecimento seja lá onde for. Essa grande mensagem do verdadeiro Deus, para que todos voltem ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Antes de ser matéria, era a energia que deu causa à matéria. Antes de ser esse conjunto de máquinas elétrica e magnética, o que eram? Energia elétrica e magnética. Por isso hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim de sermos assim, até que chegou o fim de todos passarem a se conhecer e de saberem o porquê que são assim. Até que enfim passamos a saber quem somos, o porquê que assim somos, de onde somos, de onde viemos e para onde vamos, e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva para todos que já passaram a se conhecer, que é a coisa mais linda que existe, passar a se conhecer, que a coisa mais horrível que existe é viver desconhecido de si mesmo, como vivem todos os pensadores. Todos os pensadores vivem desconhecidos de si mesmos. É a coisa mais triste que pode existir. Viver sem saber por que está vivendo. Viver desconhecido de si mesmo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim sabemos por que somos assim. Até que enfim a matéria teve um fim. Até que enfim sabemos por que somos assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer dão graças ao verdadeiro Deus porque passaram a se conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Hoje chegamos ao fim da jornada da vida da matéria, porque entrou na natureza a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional. Hoje todos que passaram a se conhecer dão graças ao verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, habitante do mundo racional. O que todos querem hoje é desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que 3 potências estão ajudando a desmaterializar essa energia
e a desenvolver o raciocínio totalmente. E depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque estão encontrando na cultura racional base sólida. E por isso todo estudante de cultura racional, por encontrar base sólida e lógica sólida, e uma infinidade de provas e comprovações, todos estudando com amor e carinho, porque todos querem voltar para o seu estado natural, porque passaram a se conhecer. Porque sabem que não adianta nada viver fora do seu estado natural. Viver fora do seu estado natural é muito perigoso. Ficar ligado nessas duas energias do chão, pensando e imaginando, e se transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por a natureza ser de transformações. Por isso hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim sabemos hoje por que somos assim. E até que enfim chegou o fim de sermos assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E todos também tratando de desenvolver o raciocínio totalmente para passarem a raciocinar e não mais pensar. Porque o pensamento é do bicho e por isso estão na classe de bicho racional. Todos os bichos pensam. E por isso os bichos machos pensam nas fêmeas e as fêmeas pensam nos bichos machos. Porque todo bicho pensa. E todo bicho basta ser bicho para ser ciumento. Basta ser bicho para ter uma infinidade de defeitos suportáveis e defeitos insuportáveis. Basta ser bicho. E a categoria de todos é de bicho racional, dividida em duas classes, animal racional e animal irracional. E a categoria é a causa das duas classes, porque não há efeito sem causa. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo para desenvolver o seu raciocínio. Para que depois que seu raciocínio estiver desenvolvido totalmente, e entrar em contato com os habitantes do mundo racional, e entrar em contato com esses habitantes que aparecem aí no espaço de todas as formas e maneiras, anunciando a era do terceiro milênio. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim da classe do animal racional, porque na matéria tudo que tem princípio tem fim. E tinha mesmo que chegar o fim de sermos assim, porque na matéria tudo que tem princípio tem fim. E tinha que chegar o fim de sermos assim. E o fim chegou. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, é por isso que a matéria é um ser desequilibrado, é um ser sem estabilidade. E por isso de um momento para outro desaparecia. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, aí está a coisa mais linda de todos os tempos, que é toda a humanidade passar a se conhecer. E coitados dos que vivem desconhecidos de si mesmos e que se recusam a se conhecer sem saber o que é a cultura racional. Se recusam a se conhecer por estarem fanatizados por essa infinidade de filosofias, por estarem fanatizados por essa infinidade de ideologias sem saber quem é o pensamento. Por não saber quem é o pensamento e a imaginação, é que são assim fanatizados por suas ideias, pelos seus idealismos, vivendo como um materialista por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, o viver desconhecido de si mesmo é a coisa pior que existe. E quem se recusa a se conhecer também é a coisa pior que existe. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, pensar sem saber por que pensa é a coisa pior que existe. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar,
não existiriam desacertos na vida dos pensadores, porque há milhões de milênios que todos pensam e o pensamento nunca conseguiu acertar. Porque o pensamento foi feito para lapidar os pensadores e não para acertar. O pensamento e a imaginação, duas máquinas de lapidação. E por isso todo pensador é um sofredor imortal, por serem destruídos por essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A cultura racional é a cultura mais elevada que existe na face da Terra, que veio nos esclarecer quem somos, de onde viemos e para onde vamos, e para onde iríamos se continuássemos ligados nessas duas energias do chão. Hoje todos raciocinam dizendo, essa é a cultura do verdadeiro Deus, porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias e todos os filhos de Deus têm raciocínio. É a centelha da vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer, que já estão com seu raciocínio bem desenvolvido, diz no seu raciocínio, até que enfim, vamos deixar de ser assim? Segunda mensagem. Tudo por quê? Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Por não serem aí de matéria. Essa é a causa de tudo de matéria ter princípio e ter fim. E tinha que chegar ao fim da matéria, porque a matéria é assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria. Porque cada vez está ficando pior. Tudo isto por quê? Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, e por isso a matéria é um ser simbólico, por ter uma vida provisória e passageira, por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural. E agora aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nessa classe de animal racional e nessa categoria de bicho racional. Categoria essa dividida em duas classes, racional e irracional. E a categoria é a causa das duas classes, porque não há efeito sem causa. Entrou a fase da era do terceiro milênio, porque a era do segundo milênio terminou em 1935. Terminou a fase do pensamento, porque entrou na natureza outra energia comandando a natureza, a energia racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Que a matéria tinha que chegar ao seu fim por ser uma coisa que está fora do seu verdadeiro estado natural. E tudo que está fora do seu estado natural tem que voltar ao seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer só estão tratando de resolver as coisas úteis, que é o trabalho para a sua sobrevivência. Porque todos, depois que conhecerem o seu verdadeiro estado natural, querem voltar para o seu estado natural. Porque o estado natural de todos é de energia e de vida eterna e de vida própria. Hoje todos raciocinam uma coisa só. Desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural. Desenvolver o seu raciocínio para entrar em contato com os habitantes do mundo racional, dialogando com eles, por estarem com o raciocínio desenvolvido. É por isso que no raciocínio está a união de todos, e no pensamento a desunião de todos. No raciocínio está a concórdia pelo seu desenvolvimento, e no pensamento está a discórdia.
e por isso todos discordando uns dos outros e não satisfeitos e destruindo uns aos outros. Hoje todos que já passaram a se conhecer não estão aguentando mais viver fora do nosso verdadeiro estado natural. Todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural e assim, no desencanto, encontraram a vida eterna. E no encanto, o inferno em vida. Tudo por quê? Por serem filhos do fogo. A energia elétrica é fogo e a energia magnética é o puro mal, é o mal puro. E por enxergar somente o poder de fogo, é fogo de dia, que é o sol queimando, e fogo de noite, se a bicharada quiser enxergar. E usam muito a energia elétrica. E para se alimentar, o alimento tem que passar dentro do inferno, tem que ser preparado dentro do fogo, para depois de preparados estarem em condições da bicharada se alimentar. E no seu verdadeiro estado natural, são corpos de energia e por ser energia têm vida própria. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, o viver desconhecido de si mesmo é a coisa pior que existe. O não saber por que pensa é a coisa pior que existe. O não saber por que imagina é a coisa pior que existe. Porque depois que se deformaram em animais racionais, julgavam que o pensamento e a imaginação fosse uma coisa natural. Hoje é que estão passando a se conhecer. E sabendo quem são essas duas energias do chão que foram feitas pela natureza para a lapidação de todos que aí estão. E por estarem sendo lapidados, essa é a causa de todos serem sofredores e mortais, por serem destruídos por essas duas energias, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos pensadores por uma boca só. Ninguém sabia o porquê que assim era. Ninguém sabia dizer por que vivia, ninguém sabia dizer por que existia. Porque ninguém sabia de onde veio nem para onde ia. Hoje é que estão passando a se conhecer. E admirados dizem, é verdade. É por isso que a vida não tinha garantia. A garantia da vida era nenhuma. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, graças ao verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu causa a esta deformação racional, porque não há efeito sem causa. Se existe esse segundo mundo, é porque existe o primeiro mundo, que é a causa da existência do segundo mundo. Se existe esta deformação racional, é porque toda a humanidade é de origem racional. Se existe na cabeça de todos o raciocínio, é porque existe um raciocínio superior a todos os raciocínios, que também é uma energia superior a todas as energias. Habitante do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do animal racional. E aí está na Terra a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saberem como voltar para ele, por todos serem de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer, que já estão com seu raciocínio bem desenvolvido, por isso bem diferente do que já foram, os que são persistentes na leitura, muitos já estão com seu raciocínio já quase desmaterializado e já quase pronto para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, devido à persistência no estudo de cultura racional. E quando o raciocínio estiver pronto para voltar ao seu estado natural, ele fala com o aparelho e, agradecendo a sua desmaterialização pela persistência do aparelho no estudo de cultura racional. Então aí é uma grande satisfação para o aparelho, porque sabe que não vai permanecer mais aqui na Terra materializado. E a despedida desta energia, que é a dona da vida, que é a dona dessa mecânica material e dessa mecânica celeste, o aparelho chora de alegria e de emoção, porque sente a voz e os agradecimentos da energia que estava materializada em forma de máquina do raciocínio. E mesmo porque depois que todos estiverem com o raciocínio totalmente desenvolvido,
A Terra será um paraíso racional, porque o raciocínio une todos por um e um por todos. E o pensamento divide. E tudo que divide é grave, porque causa discórdia entre todos. É por isso que todo pensador vive discordando uns dos outros, e não satisfeitos destruindo uns aos outros. E por isso as guerras não cessam. E o que são as guerras? Um meio de lapidação. Porque as guerras são para a destruição de todos que aí estão, para se formarem novas gerações. E por isso todos são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, por serem filhos de uma natureza só. A natureza transformando máquinas velhas em máquinas novas, máquinas doentes em máquinas novas. E é por isso que a natureza é de transformações. Tudo se transforma, por isso nada se perde, nada se cria. Porque quem cria todos e tudo é a natureza. E por isso todos são aparelhos de reprodução de novas gerações, até que chegasse o fim das novas gerações como chegou. Hoje todos conhecem todo o progresso da natureza, toda a evolução natural da natureza. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, onde viemos todos parar? Por sairmos fora do nosso verdadeiro estado natural, fazendo uso da liberdade que tínhamos. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Triste de quem vive desconhecido de si mesmo, triste de quem se recusa a se conhecer, por estarem fanatizados por uma infinidade de filosofias diferentes umas das outras, e por estarem fanatizados pelas ideologias feitas pelo pensamento, para a lapidação de todos que estão fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, coitados dos que se recusam a se conhecer. Continuam ligados nessas duas energias do chão, continuam a viver aí no chão e se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque recusou-se a conhecer a coisa mais importante de sua vida, que é voltar ao seu estado natural porque passou a se conhecer, e conhecer o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, infelizes de todos que se recusam a se conhecer, a saber o porquê que assim é, a saber o porquê todos assim são, a saber o porquê imagina, a saber o porquê pensa e a saber o porquê raciocina. Quem se recusa a se conhecer não conhece a mecânica material, não conhece a mecânica celeste, não conhece a mecânica racional. Vive completamente desconhecido do que são essas três energias, a energia magnética, a energia elétrica e a energia racional. Vive como bicho desconhecido do porquê que assim é e desconhecido do porquê todos assim são. Vive por ter vida, mas não conhece o porquê da vida. E assim vivendo desconhecido de si mesmo, sem saber o porquê que assim é, sem saber o porquê todos assim são, e sem saber de onde todos vieram, e sem saber para onde todos irão, por estarem vivendo desconhecido de si mesmos, fanatizados por uma infinidade de filosofias diferentes umas das outras, e por isso uns contra os outros, por todos pensarem diferente uns dos outros, e não satisfeitos destruindo uns aos outros. Por isso as guerras no mundo nunca cessaram, e a vida de lutas até morrer, até ser destruído por essas duas energias do chão. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância para levar essa mensagem divina a todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. E felizes de todos que querem passar a se conhecer, para saber de onde veio e para onde vai, e para onde iria se não passasse a se conhecer. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, triste vida de quem está vivendo desconhecido de si mesmo, por não saber aonde vai parar.
Por viver ligado nessas duas energias do chão, continua a viver aí no chão. Por estar ligado nessas duas energias do chão, se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque continua a ficar ligado nessas duas energias do chão, continua a ficar ligado nas transformações naturais da natureza. Hoje todos que passaram já a se conhecer não medem despesas nem distância para fazer com que todos passem a se conhecer. Porque é muito triste viver em um mundo sem saber por que vive neste mundo. É muito triste viver em um mundo desconhecido de si mesmo. Hoje todos que já passaram a se conhecer vivem completamente diferente do tempo que pensava e imaginava. Hoje todos que passaram a se conhecer, muitos já estão equilibradíssimos pelo desenvolvimento do seu raciocínio. E porque a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio já está quase desmaterializada pela persistência do estudo da cultura racional. E que depois de desmaterializada, está pronto para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, que lá são de energia. E por ser de energia tem vida eterna, tem vida própria. E por ser a dona da vida, se despede da vida da matéria e deixa o aparelho confortado por saber que aqui na Terra está encerrada a sua missão. Não nascerá mais na Terra como animal racional. Porque a energia dona da vida já está no seu verdadeiro estado natural. Porque a causa da mecânica racional, porque não há efeito sem causa, é a energia que se materializou em forma de máquina do raciocínio, que é a causa dessas duas mecânicas, mecânica material e mecânica celeste, e mecânica racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Porque ninguém quer continuar mais na categoria de bicho racional dividida em duas classes, animal racional e animal irracional. Porque todas as duas classes são feitas iguais, são feitas pelo sêmen, e todos que já passaram a se conhecer não querem continuar mais nesta categoria de bicho racional. Por ser bicho racional, vivem como todos os bichos vivem. Como é que vivem os bichos? Uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Os mais fortes destroem os mais fracos. Assim vive a bicharada do chão. Porque o pensamento não foi feito para equilibrar ninguém. O pensamento foi feito para lapidar todos. E por isso o pensamento sempre foi inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem, se o pensador vai perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Porque o pensamento é um lapidador do pensador. Como assim é a imaginação? O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. Hoje quem já passou a se conhecer conhece isso perfeitamente. E por isso quem já passou a se conhecer está fazendo tudo o que pode para raciocinar, deixar de pensar e imaginar. Porque o raciocínio é o dono da vida. E por ser o dono da vida, o raciocínio avisa quando os pensadores estão no caminho do erro. E por isso o raciocínio é o ponto alto da vida eterna. Segunda lição do volume 323 do Histórico, página 32. Todos hoje, de posse da planta dedicida da materialização e de posse da planta de como voltar ao seu estado natural, que é de energia e não de matéria. Quem tem essas duas plantas nas mãos sabe o porquê se materializaram e sabem como voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Terceira mensagem. O raciocínio é o ponto positivo da vida, por ser um habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e sendo essa energia a dona da vida eterna.
e por isso está sendo desmaterializado pela cultura racional, para depois de desmaterializado voltar para o seu verdadeiro mundo, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque a vida da matéria está numa condição tão precária que ninguém está aguentando mais a vida da matéria. Por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio através da cultura racional. E essa energia, depois que voltar para o seu estado natural, se despede do aparelho, agradecendo a persistência no estudo da cultura racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque ninguém quer mais continuar ligado a essas duas energias do chão pensando e imaginando, porque sabe que se ficar ligado a essas duas energias do chão, continua a viver aí no chão e se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Por a natureza ser de transformações. E por a natureza ser de transformações, é que se transformam de uma vida para outra, de uma categoria para outra e de um ser diferente para outro. Por a natureza ser de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer, cientes do que é a humanidade, ninguém mede esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo e nem horas, nem chuva e nem sol e nem distância, para levar essa mensagem a todos que ainda estão vivendo desconhecidos de si mesmos. E estão vivendo, mas que não sabem o porquê da vida. E por não saber o porquê da vida, estão fanatizados por essa infinidade de filosofias e fanatizados por ideologias e pelos seus idealismos, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos, por estarem vivendo nessa galáxia Terra sem saber o porquê dela, por viver desconhecido do porquê que assim é, o porquê todos assim são e de onde vieram e para onde vão. Hoje todos que já passaram a se conhecer fazem a propaganda dia e noite, noite e dia, alertando os que estão fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, e por essa infinidade de ideologias que são verdadeiros idealistas por não saber quem é o pensamento e a imaginação, por não saber que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. E por isso há milhões de milênios que todos vêm pensando, renovando os seus idealismos, as suas ideias, e nunca conseguiram se estabilizar. Porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. E por o pensador não saber o porquê pensa, e não saber o porquê imagina, porque o pensamento e a imaginação é uma coisa natural da natureza, achavam que no pensamento e na imaginação, achavam que iam encontrar tudo o que precisavam para viver equilibrados. Hoje que estão vendo e sabendo quem é o pensamento e a imaginação, duas máquinas para preparar os pensadores, para depois de preparados, estarem em condições de serem recuperados pela era do terceiro milênio. Porque todos são mortais. Por serem destruídos pelo pensamento e a imaginação, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer é que estão sabendo quem é o pensamento, quem é a imaginação e quem é o raciocínio. O pensamento e a imaginação, duas máquinas de lapidação, para preparar todos para depois de preparados, serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade,
por a matéria ser um ser simbólico de vida provisória e passageira, tinha mesmo que chegar ao seu fim. E o fim aí está na cultura racional. Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, é que ninguém tem o direito de viver. Se o natural de todos fosse de matéria, seriam eternos. Mas por o natural de todos ser de energia, que ninguém na matéria tem o direito de viver. Porque o estado natural de todos é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira. E por isso ninguém tem o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional, por todos passarem a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje todos estão florindo, porque sabe que estão a caminho do seu verdadeiro estado natural, porque está aí na Terra a fase da racionalização dos povos, que é como todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E aí está a definição completa da descida e da volta para o seu estado natural. E todos animados, porque sabem que têm três potências ajudando a desenvolver o raciocínio e ajudando a desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são de vida eterna. Porque a energia não envelhece, e a energia tem vida própria. O que envelhece é a matéria, e por isso somos destruídos pela velhice. Hoje todos que já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. E é por isso que a vida tem solução, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico, e por ser simbólico são mortais. Por ser simbólico é que não tem o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional com persistência para tratar de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje, depois que passaram a se conhecer, ninguém tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada, a não ser as coisas úteis, que é o trabalho para a sua sobrevivência, enquanto permanecer aí dentro desse elétrico e magnético. E depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, a Terra será um paraíso racional. E todos ligados à energia racional passam a transitar no espaço por a energia racional ser uma energia espacial. Porque é a energia do verdadeiro Deus, a energia espacial. Porque o verdadeiro Deus está em todo lugar e por isso a energia dele é uma energia espacial. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços nem sacrifícios, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem despesa, nem distância, para levar essa mensagem do verdadeiro Deus a todos os pensadores e imaginadores que estão vivendo o desconhecido de si mesmos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. O viver desconhecido de si mesmo é a coisa mais triste que pode existir, por não saber que a natureza é de transformações. E assim a matéria, por ser um ser simbólico, é que a vida é provisória e passageira, por ninguém ter o direito de viver fora do seu estado natural. Os todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim houve o julgamento da matéria. Até que enfim houve o julgamento dessa mecânica material
e o julgamento dessa mecânica celeste, até que enfim passamos a conhecer a verdadeira causa de sermos assim, condenados a sofrer e condenados à morte. Hoje é que veio, por intermédio da cultura racional, o julgamento correto e certo, com base com lógica, e com uma infinidade de provas e de comprovações, que na cultura racional está o seu verdadeiro regresso ao seu estado natural. Porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e a saber como voltar para ele. Hoje a humanidade está farta de conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Porque hoje todos sabem o porquê todos são assim. E quem são? E por que deixaram de ser o que eram, para serem o que são? E tudo isto está esclarecido na cultura racional, a cultura da era do terceiro milênio. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, um mundo que deu causa a essa deformação racional. Porque não há efeito sem causa. O mundo racional é que é a causa dessa deformação racional, dessa poluição material e de todo esse inferno que é o mundo dos pensadores e imaginadores. Que ninguém sabia porque pensava nem imaginava e por isso achavam que a vida era essa mesma sem saber o porquê dela. Sofrer sem saber porquê, morrer sem saber porquê e nascer nessa galáxia Terra sem saber porquê. Por todos estarem vivendo sem se conhecer. E os causadores dessa vida material aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, e que agora, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e quem são os causadores da matéria, que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, a matéria tinha que ter o seu fim, porque era uma coisa que estava fora do seu verdadeiro estado natural. Porque passamos agora ao nosso verdadeiro estado natural e todos sabendo como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar esse conhecimento do verdadeiro Deus a todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos, a todos que estão vivendo sem saber o porquê da vida e sem saber por que pensam, e sem saber por que imaginam, e sem saber quem é o raciocínio. Hoje todos passaram a conhecer essas três mecânicas. A mecânica material, a mecânica celeste e a mecânica racional. São verdadeiros cultos no verdadeiro conhecimento natural desta deformação racional. E por isso hoje todos passaram a se conhecer, a saber quem são, a saber de onde são, a saber de onde vieram e a saber para onde vão, e a saber para onde iam, se não passassem a se conhecer. Hoje chegou na Terra a definição definitiva e definida da vida. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o conhecimento do porquê todos somos assim. E como deixarmos de sermos assim e voltarmos ao nosso verdadeiro estado natural, que é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são eternos.
e por ser energia todos têm vida própria. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, temos que passar essa mensagem do verdadeiro Deus para todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. Temos que fazer com que todos passem a se conhecer, porque muitos estão fanatizados por essa infinidade de ideologias e por essa infinidade de ideias de verdadeiros idealistas que vivem sonhando com o pensamento sem saber quem o pensamento é. Sonhando com a imaginação e tendo os pesadelos produzidos pela energia magnética. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Aí está o grande triunfo de toda a humanidade, que é o desencanto de toda a humanidade. Porque o encanto, todos viviam desconhecidos de si mesmos, e o desencanto todos passaram a se conhecer. O encanto mantinha os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e transfinitos. E o desencanto não existem mistérios nem enigmas, nem fenômenos, nem finitos, nem transfinitos, porque é o verdadeiro conhecimento do verdadeiro estado natural de toda a humanidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem quem é o encanto e o que é o desencanto, sabem o que é um encanto e o que é um encanto e o que é o desencanto. O encanto mantinha os materialistas, o desencanto a solução dos materialistas, a solução definida e definitiva do porquê todos assim são e do porquê do encanto e do porquê do desencanto. O encanto, mistérios, enigmas e fenômenos sem solução. O desencanto, solução definida e definitiva da vida, mas da vida eterna. Por serem seres de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, temos que desencantar todos esses materialistas. Temos que fazer por onde todos os materialistas passem a se conhecer e deixem de ser materialistas. Porque nós que já passamos a nos conhecer sabemos quem é a matéria. É um ser simbólico e por isso de vida passageira e provisória. Por quê? Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Então temos que fazer conferências em todas as partes do mundo, em todas as nações do mundo, para libertar os materialistas, que são os mais rudes que existem na face da Terra. E a rudez é a coisa pior que existe. Não existe coisa pior do que seja rudez. Não existe coisa pior do que viver desconhecido de si mesmo e de tudo que existe. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, a nossa tarefa é uma tarefa grandiosa por fazer com que toda a humanidade passe a se conhecer. Porque já estamos com o raciocínio bem desenvolvido e já estamos no caminho de volta ao nosso verdadeiro estado natural, porque estamos tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, que por ser energia, todos os habitantes do mundo racional são eternos. E depois que todos estiverem com seu raciocínio desenvolvido totalmente, estão em condições de dialogar raciocinando com os habitantes do mundo racional e prontos para dialogar com os habitantes que aparecem aí no firmamento de todos os tamanhos, formas e maneiras, anunciando a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por serem de raça racional, é que aí estão nessa classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal, sem saberem o porquê são assim. Hoje estão sabendo que ninguém pode viver fora do seu estado natural,
O estado natural de todos é de energia e não de matéria. E por ser de energia são eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional, por um animal racional conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e saber como voltar para ele. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem como voltar para o seu estado natural, porque passaram a conhecer o primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Não tínhamos o direito de viver por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural. Porque hoje passamos a nos conhecer, sabemos como é o nosso verdadeiro estado natural e de onde ele é. Somos filhos do primeiro mundo, o mundo racional, e não do mundo de matéria, onde todos são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos. E não sabem o porquê todos assim são, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje todos com a planta da descida, e como foi que se transformaram em matéria e com a planta de subida para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer são verdadeiros sábios, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E a saber quem foram os causadores desta deformação e poluição e degeneração racional. E a saber quem foram os causadores desta deformação e poluição e degeneração material. Hoje todos com a planta desta descida, e quem foi que se materializou primeiro, que é o dono da vida? O dono dessa mecânica material e o dono dessa mecânica celeste, que aí está materializado em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. O porquê que deixaram de ser eternos e o porquê são mortais. Hoje todos de posse da descida e de posse da subida. Quarta mensagem. Em 1935, terminou a fase do pensamento e entrou na natureza a fase racional. A fase da era do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, em que toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E por isso estão nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que deu causa à máquina do raciocínio, sendo o raciocínio o ponto alto da vida eterna. Por ser um habitante do mundo racional, e no mundo racional todos são de corpos de energia, e por ser energia são eternos, e por ser energia têm vida própria. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, como a energia elétrica desenvolveu o pensamento, e a energia magnética desenvolveu a imaginação. E todos hoje fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com a matéria. Hoje estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, para que depois do raciocínio desenvolvido totalmente, entre em contato com os habitantes do mundo racional, dialogando com eles, através do desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos só têm tempo de fazer das coisas úteis, que é o trabalho para a sua sobrevivência. Ninguém quer mais ficar ligado à energia do pensamento, à energia elétrica. Ninguém quer mais ficar ligado à energia da imaginação, que é a energia magnética.
Hoje todos querem ficar ligados na energia racional que está comandando a natureza para ter possibilidade de voltar ao seu estado natural, porque hoje todos passaram a se conhecer. E sabem que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. E por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, é que ninguém tem o direito de viver. Por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Ninguém quer ficar mais por conta do pensamento, porque todos sabem que o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar os pensadores. O pensamento e a imaginação, duas máquinas de lapidação. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. E por isso há milhões de milênios que todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar. Porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar os pensadores. E por isso ninguém tem o direito de viver. Porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje o tempo é pouco para tratar do desenvolvimento do raciocínio, para poder voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, porque todos hoje sabem quem é o pensamento, quem é a imaginação e quem é o raciocínio e de onde ele é. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para se ligar à energia racional, à energia que está comandando a natureza. Ninguém quer mais ser animal racional, pensador, sofredor e mortal. Hoje, depois que passaram a conhecer o primeiro mundo, o mundo racional, todos estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu mundo natural. E por isso todos não querem mais pensar, querem somente raciocinar. Porque raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E pensando cada vez mais distante do seu verdadeiro estado natural. Hoje ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque pensando e imaginando estão ligados a essas duas energias do chão, essas duas energias deformadas. E ligados nessas duas energias do chão, continuam a viver aí no chão, se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Estão fazendo com que todos os materialistas passem a se conhecer, que é a coisa mais importante da vida, é passar a se conhecer. Porque continuando a viver desconhecido de si mesmo, continuam a viver aí no chão e se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E muitos ligados a essa infinidade de filosofias estão na iminência de se transformar para a categoria de bichos irracionais. E outros ligados ao pensamento e à imaginação, criando as suas ideias e os seus idealismos. Por quê? Porque estão ligados nessas duas energias do chão. Então se tornaram materialistas por pensarem que a vida é esta mesma, por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque passaram a conhecer o seu estado natural que todo encantado materialista desconhecia. Hoje todos que já passaram a se conhecer só raciocinam uma coisa só: voltar para o seu estado natural. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Ninguém quer mais continuar a ser animal racional, pensador, sofredor e mortal, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e passaram a saber como voltar para ele, porque aí está na Terra a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje a vida tem solução definida e definitiva,
que aí está na cultura do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem sentir o seu raciocínio desmaterializado e desenvolvido. Porque a fala é dos bichos, todos os bichos falam, e cada qual se entende dentro de suas classes. O irracional na classe deles, e o animal racional em sua classe. Hoje todos querem voltar ao seu estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico, e por isso tem vida provisória e passageira por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. O verdadeiro estado natural é de energia de vida eterna, ao que todos que já passaram a se conhecer o mundo de sua verdadeira origem, estão fazendo tudo o que podem para lá voltar. E aí está o conhecimento da verdadeira grandiosidade de toda a humanidade. E por isso aí está a fase racional, a fase em que toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional. Hoje todos de posse da planta da matéria, da planta do seu verdadeiro estado natural, que é de energia habitantes do mundo racional. Ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque sabe que o pensamento e a imaginação são duas energias deformadas. E o porquê que essas duas energias se deformaram? Que antes de ser energia deformada, era energia racional. E aí está como todos poderão voltar ao seu estado verdadeiro natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é a causa da existência da mecânica racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural. Porque ninguém está aguentando mais viver fora do seu verdadeiro estado natural. Porque a vida da matéria é uma vida de sofrimentos até morrer. São destruídos por essas duas máquinas de lapidação e pelos desacertos do pensamento e pelos feitos de energia elétrica e magnética que fez este progresso material, que está indo aos poucos a regresso, a caminho de sua extinção por viverem fora do seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para fazer com que os materialistas deixem de ser materialistas e conheçam o seu verdadeiro estado natural e saibam como voltar para ele. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, essa é a causa de ninguém ter o direito de viver na matéria. Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos de posse da cultura mais elevada que existe, que é a cultura racional, a cultura sem mistérios. Os mistérios são da cultura artificial. Esta que é a cultura dos mistérios. Na cultura racional não existem mistérios. Hoje todos já passaram a se conhecer, só querem saber da cultura racional, porque sabem que é a cultura do seu verdadeiro estado natural. Hoje ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque não querem ficar ligados a essa natureza de transformações, porque sabem que vão se transformar na categoria de bicho racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, fomos traídos pelo pensamento e a imaginação, que julgávamos que estávamos certos, porque pensávamos que a vida era essa mesma. E hoje passamos a nos conhecer e conhecer o nosso verdadeiro estado natural. A matéria existe a sua causa. Os causadores da vida da matéria aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio. E assim findando-se a classe do animal racional,
Porque na matéria tudo que tem princípio tem fim, e chegou o fim de sermos assim, porque passamos a saber quem somos, de onde viemos e como viemos, e para onde vamos e para onde iríamos, se ficássemos ligados nessas duas energias do chão. Hoje temos em mãos a planta desta deformação racional e da subida para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão de posse das duas plantas naturais da natureza, em que o natural de todos é de energia e não de matéria. E essa energia está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que foi a causa da mecânica material, porque não há efeito sem causa. E foi a causa da mecânica celeste e a causa da mecânica racional. Todos aí sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Os causadores dessa deformação aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, vivíamos sem saber o porquê da vida. Éramos animais racionais e não sabíamos a causa de sermos animais racionais, porque não há efeito sem causa. Hoje é que estamos passando a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos e a saber o porquê todos assim são de matéria. Porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por isso hoje a vida tem solução definida e definitiva. Porque passamos a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, a saber de onde viemos, que é de onde somos. E o porquê desta galáxia Terra, e o porquê que todos que se materializaram estão fora do seu verdadeiro estado natural, aguardando o dia da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Na matéria ninguém sabia porque todos terminavam em nada. Todos vivendo neste nada sem saber o porquê dele, sem saber a causa dele, sem saber o porquê da existência dele. Hoje é que passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber de onde somos, a saber o porquê que todos assim somos. Hoje temos a definição do nosso verdadeiro estado natural e quem foram os causadores desta deformação racional, que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio. Até que, enfim, encontramos a solução da vida eterna. Até que, enfim, passamos a conhecer o fim da classe do animal racional. Por hoje conhecemos o nosso verdadeiro estado natural e o porquê ficamos materializados sem direito de viver, por estar fora do nosso verdadeiro estado natural. Hoje todos glorificados pela cultura racional, a cultura que veio nos esclarecer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos, e para onde iríamos se ficássemos ligados nessas duas energias do chão. Continuaríamos a viver aí no chão, se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por a natureza ser de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão louvando a cultura do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do estado natural de todos. E tinha que chegar este dia, como chegou, de todos passarem a se conhecer e conhecer a causa e a existência dessa deformação racional. Tinha que chegar esse dia de todos passarem a se conhecer, a conhecer o seu verdadeiro estado natural. Hoje aí está a definição do porquê todos assim são, e a definição de quem são, e a definição de onde viemos e para onde vamos. E o porquê desta galáxia Terra, em que todos viviam sem saber dizer o porquê dela, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos.
Hoje aí está o fim da vida da matéria e o fim do animal de origem racional. Hoje todos que passaram a se conhecer, muitos estão impressionados porque passaram a se conhecer. Conhecer o seu verdadeiro estado natural e os causadores desta deformação racional. Hoje todos sabem o porquê desse nada e o fim do mesmo, porque passaram a se conhecer. Hoje a vida tem solução, como está aí definida e definitiva nos livros de cultura racional e da grande obra O Universo em Desencanto. O encanto é porque todos viviam desconhecidos de si mesmos. E o desencanto é o que todos passaram a se conhecer. Desencanto, salvação eterna. Encanto, a continuação das transformações naturais da natureza. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Terceira lição do volume 323 do Histórico, página 59. Quem tem essas três plantas nas mãos da mecânica material, da mecânica celeste e da mecânica racional, conhece muito bem as artimanhas do magnético, como também conhece os habitantes do astral térreo, que são os causadores de todo o desequilíbrio da humanidade. Os habitantes do astral térreo. Quinta mensagem. O raciocínio agora está sendo desmaterializado pela cultura racional, que é um habitante do mundo racional, sendo esta energia desmaterializada, para, depois de ser desmaterializada, ficar pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E assim, também está sendo desenvolvido o raciocínio, para, depois que o raciocínio estiver totalmente desenvolvido, entrar em diálogo com os habitantes do mundo racional e com os habitantes que aparecem aí no firmamento, anunciando a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional, por serem de raça racional. Hoje todos que já passaram a conhecer o primeiro mundo, o mundo racional, estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque a vida da matéria cada vez se torna mais penosa e confusa, por os pensadores viverem desconhecidos de si mesmos. Quem pensa não sabe nada, porque desconhece a sua verdadeira origem. Quem pensa nada sabe. E por isso terminou a fase do pensamento e ninguém sentiu, por todos viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Só viram que o comportamento da natureza mudou. Aonde não chovia passou a chover. Nos lugares que sempre choveu, a seca foi de fazer pena. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim de sermos assim. Até que enfim passamos a nos conhecer. Até que enfim hoje sabemos quem somos e o porquê que assim somos, e de onde viemos e para onde vamos, e o porquê que ficamos assim. Hoje temos em nossas mãos a planta desta deformação e poluição e degeneração nas mãos. E a planta dá volta para o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje sabemos o porquê estamos fora do nosso verdadeiro estado natural. Aqui na matéria ninguém tem o direito de viver, e por isso somos destruídos pelos desacertos do pensamento, destruídos pelo progresso feito pelo pensamento e a imaginação. O progresso material
e somos destruídos pela velhice. Por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural, é que ninguém tem o direito de viver fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram já a se conhecer só tratam das coisas úteis, que é o trabalho para a sua sobrevivência. Hoje sabemos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos e como vamos e como viemos. E para onde vamos todos que já passaram a se conhecer, e para onde irão todos que vivem desconhecidos de si mesmos. Se ligando à energia racional, volta para o seu verdadeiro estado natural. E ficando ligado nessas duas energias do chão, continua a viver aí no chão, se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque tem muitos que estão fanatizados por essa infinidade de filosofias que existem no mundo inteiro. E outros estão fanatizados por suas ideias, pelos seus idealismos. E esses fanáticos são materialistas. E por serem materialistas, se recusam a se conhecer, porque pensam e julgam que já sabem tudo que já sabem demais, e que não adianta conhecer mais coisa nenhuma. Esses ficam ligados a essas duas energias do chão, vivendo aí no chão e se transformando da classe de animal racional para a classe de animal irracional. Por a natureza ser de transformações, se transformam de uma vida para outra. Hoje todos que já passaram a se conhecer não perdem mais tempo com coisas inúteis da vida do nada, porque sabem que não adianta nada por tudo e todos terminarem em nada. Hoje todos só se preocupam com as coisas úteis, que é o trabalho para a sua sobrevivência, porque a vida é do trabalho, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural, ligados à energia elétrica e à energia magnética que fez todos assim. Essas duas energias transformadas em líquido que é o sêmen, que se transformou nessas duas classes, animal racional e animal irracional. E a causa dessas duas classes, porque não há efeito sem causa, é a categoria de bicho racional dividida em duas classes, animal racional e animal irracional. E por serem filhos do fogo, é que só enxergam o poder de fogo. Fogo de dia, que é o sol queimando, e fogo de noite. E para se alimentarem, para alimentar os filhos do fogo, o alimento tem que passar pelo fogo. Depois que passar pelo inferno, é que está pronta para os filhos do fogo se alimentarem. E filho do fogo o que é? Diabo em figura de gente. E por isso vivem uns contra os outros, num brigueiro infernal e não satisfeitos, destruindo uns aos outros. E por isso são diabos em figura de gente, por estarem na categoria de bicho racional. E como vivem os bichos? Uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Assim vive a bicharada do chão no brigueiro infernal. Brigam por tudo, porque estão na categoria de bicho racional. Hoje todos que passaram a se conhecer não querem mais ficar nessa categoria. E por isso estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia, que é a causa da máquina do raciocínio, porque não há efeito sem causa. Antes de ser máquina do raciocínio, era a energia racional, habitante do mundo racional. Antes de ser esse conjunto de máquinas elétrica e magnética, era a energia elétrica e magnética, porque não há efeito sem causa. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada,
está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque sabem quem é a energia magnética, quem é a energia elétrica, que são duas máquinas de lapidação, e quem é a energia racional. Todos hoje tomaram conhecimento dessas três mecânicas: mecânica material, mecânica celeste e mecânica racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, como foi desenvolvido pela energia elétrica, o pensamento, e pela energia magnética, a imaginação. O pensamento levou uma grande temporada para ser desenvolvido. A imaginação também. Que não vai acontecer isso com o raciocínio, porque o raciocínio tem três potências ajudando o seu desenvolvimento e ajudando a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E quem são as três potências? É o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, habitante do mundo racional. E quem é a segunda potência? A natureza. E quem é a terceira potência? A energia racional. A energia que está comandando a natureza, a energia do verdadeiro Deus. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. E por isso ninguém tem mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada, porque sabe que tudo e todos terminam em nada. Hoje só se preocupam com as coisas úteis, que é o trabalho para a sua sobrevivência. Hoje todos que já passaram a se conhecer, que já estão com o raciocínio bem desenvolvido, fazem o julgamento da vida raciocinando. Hoje muitos já estão com o raciocínio bem desenvolvido e muitas vezes se espantam quando começam a acertar em tudo. Porque o raciocínio acerta e o pensamento desacerta. Porque o pensamento não foi feito para acertar. E por isso há milhões de milênios que todos vêm pensando, nunca conseguiram acertar. E por isso até hoje aí está esta infinidade de desacertos. Mesmo porque a fase do pensamento terminou em 1935. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, e essa liquidação moral, física e financeira. Porque a fase do pensamento terminou e todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram toda essa grande mortandade que está se passando em todo o universo. Porque a fase do pensamento terminou. E é por isso que ninguém com o pensamento resolveu mais nada, porque sua fase terminou em 1935. Hoje todos que passaram a se conhecer querem somente raciocinar, porque sabem que a fase do pensamento terminou em 1935. E por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está essa grande mortandade no mundo inteiro. E assim se deu com a fase dos selvagens. Quando iniciou a civilização, terminou a fase dos selvagens e a natureza tratou de destruir todos os selvagens para imperar na Terra a civilização. E agora terminou a fase do pensamento. Os pensadores perderam o direito de viver porque terminou a sua fase.
É por isso que está esta grande mortandade no mundo inteiro. E todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio. E por os pensadores perderam o direito de viver, entrou a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos sabem que o pensamento e a imaginação foram duas máquinas feitas pela natureza para a destruição dos pensadores e para preparar os pensadores. Para depois de preparados, estarem em condições de serem recuperados pela fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a fase da era do terceiro milênio. E por isso o pensamento divide, e tudo que divide causa discórdia, discordando uns dos outros, e a discórdia causa os atritos, e os atritos causam os conflitos. O pensamento é conflitante por ser conflitante. Pensador nenhum vive em paz. Intranquilos e com um grande vazio dentro de si mesmo, fazendo perguntas a vida inteira sem resposta a nenhuma dos pensadores. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. O pensamento divide e o raciocínio une. Por que o raciocínio une? Porque no raciocínio está o equilíbrio da humanidade e no pensamento o desequilíbrio da humanidade. E por isso no pensamento está a discórdia e no raciocínio está a concórdia. O raciocínio fez a união da humanidade de paz, de amor, de fraternidade e de concórdia entre todos pelo desenvolvimento do raciocínio. O raciocínio une a humanidade. E no pensamento a discórdia da humanidade, todos discordando uns dos outros. O pensamento mantém a discórdia e o raciocínio mantém a concórdia. O pensamento mantém os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e transfinitos. E no raciocínio não existe mistério, nem enigma, nem fenômeno, nem finito, nem transfinito. Porque o raciocínio é da verdadeira origem da humanidade. Hoje é que estão passando a se conhecer, sabendo quem são essas três mecânicas, a mecânica material, a mecânica celeste e a mecânica racional. Hoje todos são grandes sábios em cultura racional. Em cultura natural da natureza, são verdadeiros sábios. Sabem o que os pensadores que vivem desconhecidos de si mesmos não sabem. Porque todos que têm cultura racional são verdadeiros sábios. E por serem sábios, têm resposta com base com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações para dar a todos os pensadores que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. É porque temos a sabedoria suprema, que é a sabedoria do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio, que é uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Quem tem a sabedoria do verdadeiro Deus está por cima de tudo, por cima de todos os pensadores e por cima de todos. Porque este mundo tem dono, e o dono habita no primeiro mundo, o mundo racional. E quem tem a sabedoria do dono do mundo sabe mais do que todos os pensadores e imaginadores, porque tem a sabedoria suprema a tudo e a todos, porque passaram a se conhecer, a saberem o porquê todos assim são, a saber quem são, a saber de onde são, a saber de onde vieram e como vieram, e para onde vão e como vão, e para onde iam, se continuassem a pensar e imaginar. Hoje todos que passaram a se conhecer têm o saber completo da vida eterna. Não vive mais sem saber por que vive,
vive sabendo por que vive, porque tem o conhecimento do verdadeiro Deus. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Se não fosse a cultura racional, continuaríamos a nos transformar em animal irracional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, até que enfim conhecemos o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, até que enfim chegou o fim da classe de animal racional, por estar na terra a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal de origem racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer só querem raciocinar, porque raciocinando vão todos acertando em tudo e cada vez mais certos. E pensando vão desacertando em tudo, porque o pensamento foi feito para lapidar e não para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria um desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para a lapidação dos pensadores. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Hoje a vida tem solução definida, como aí está em toda a escrituração racional. E definitiva, que é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia. E por ser energia são eternos. E por ser energia tem vida própria. E por isso hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio. Porque raciocinando, sabe que está voltando para o mundo racional, para ver o seu verdadeiro estado natural. E pensando cada vez mais distante do seu verdadeiro estado natural. Porque todos os bichos pensam, e por isso cada qual dentro de sua classe. Os racionais na sua classe e os irracionais também na sua classe. Todos os bichos se entendem dentro de suas classes. E por isso os machos procuram as fêmeas e as fêmeas procuram os machos dentro de suas classes. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão vibrando de alegria por se conhecer. Porque quem não se conhece padece demais. E quem passou a se conhecer deixou de padecer, porque passou a raciocinar. Quem raciocina está a caminho do seu verdadeiro estado natural. E quem pensa cada vez mais longe do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, o raciocínio tudo é, e o pensamento e a imaginação nada é. Hoje todos que passaram a se conhecer sentem um grande alívio dentro do seu íntimo, por encontrar na cultura racional todas as respostas desta deformação e transformação e poluição e degeneração dessa natureza do animal de origem racional. Hoje todos que passaram a se conhecer vivem aliviados por encontrarem respostas com base com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações de tudo que precisava saber. Do porquê desta vida sincera, o porquê do pensamento, o porquê da imaginação e o porquê do raciocínio. Hoje todos passaram a conhecer essas três plantas. A planta da energia magnética, a planta da energia elétrica e a planta da energia racional. As três mecânicas todas esclarecidas, a mecânica material, a mecânica celeste
e a mecânica racional. Todos de posse dessas três plantas. A planta da mecânica material, a planta da mecânica celeste e a planta da mecânica racional. E por isso todos que têm o conhecimento da cultura racional são considerados verdadeiros sábios para quem está ainda pensando e imaginando, que ainda está sendo lapidado por essas duas energias do chão, pensamento e imaginação. Hoje todos que já passaram a se conhecer são verdadeiros sábios para todos que pensam e imaginam, porque estão com a sabedoria do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todo raciocínio, que é uma energia superior a todas as energias, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Por isso a razão da vida é racional, por todos serem de origem do mundo racional. E por isso hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem somente raciocinar. Ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque sabe que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação e de destruição dos pensadores. E essa é a causa de ninguém ter o direito de viver na matéria, porque não há efeito sem causa. Hoje o raciocínio acima de tudo e de todos, porque é a verdadeira centelha de Deus que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que a cultura racional é a cultura mais elevada de todos os tempos. A cultura do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização do habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, porque não há efeito sem causa. Antes de ser máquina do raciocínio, era energia racional, habitante do mundo racional. E antes de ser esse conjunto de máquina elétrica e magnética, era energia elétrica e magnética. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje tudo da vida são essas duas coisas principais da vida. E aí está o verdadeiro tudo da vida. Está aí o fim da classe do animal racional, o fim da condenação do sofrimento e o fim da morte. Porque todos agora passaram a saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E onde é o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional? E por isso hoje todos dependem dessas duas coisas para voltar ao estado natural. Desenvolver o raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Porque todos hoje sabem quem é o pensamento, quem é a imaginação e quem é o raciocínio. Hoje todos estão possuídos dessas três plantas da formação desse mundo, em que o nome não era mundo, o nome verdadeiro da matéria, por ser matéria, era imundos, por ser matéria. Mas acharam feio botar um nome de mundo, porque a matéria é uma coisa que depende de tudo para poder viver. E o verdadeiro estado natural não depende de nada. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para que depois dela desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no mundo racional, o primeiro mundo. O mundo que deu causa a esta deformação racional,
que são todos que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje todos que passaram a se conhecer fazem o julgamento racional da vida. E o julgamento certo é voltar ao seu verdadeiro estado natural. É isso que todo estudante de cultura racional quer, porque ninguém está mais aguentando a vida da matéria, que cada vez piora mais. Cada vez o sofrimento é maior, porque terminou a fase do pensamento. E os pensadores perderam o direito de viver e por isso aí está essa grande mortandade entre os pensadores. Por ter terminado a fase do pensamento, entrou na natureza a era do fogo. A era de salve-se quem puder e se puder. E todos sendo destruídos pelo fogo, pelas armas do fogo, pelos feitos do fogo, pelos feitos do pensamento e da imaginação. Todos sendo destruídos paulatinamente, pelos desastres, pelos desacertos do pensamento e pela velhice. Hoje todos que já passaram a se conhecer diante de tudo isso que estão vendo, todos querem raciocinar. E por isso estão fazendo tudo o que podem para raciocinar. Hoje todos que passaram a se conhecer, muitos já estão tão equilibrados que diz, é verdade. Quem fui eu quando pensava e imaginava? E através do desenvolvimento do raciocínio estou tão diferente do que já fui. Porque o raciocínio faz a união das famílias e a união de toda a humanidade. O pensamento fez a desunião porque o pensamento divide. E tudo que divide causa discórdia, discordando uns dos outros e não satisfeitos e destruindo uns aos outros. E por isso hoje todos já passaram a se conhecer. Querem somente raciocinar e não mais pensar. Porque no pensamento está a discórdia e no raciocínio está a concórdia, pelo desenvolvimento do raciocínio. E quem quer viver em discórdia? Ninguém. E quem quer viver em concórdia? Toda a humanidade. E por isso aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desenvolver a desmaterialização do habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser de energia são eternos, e por ser energia tem vida própria. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém está mais aguentando a vida da matéria. Porque a vida da matéria cada vez se torna mais insuportável de viver. Tudo isto por quê? Porque está chegando o fim da classe do animal racional. Por aí estar à volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. E por isso o magnético está aborrecido, porque o magnético, por todos serem feitos por ele, queria que todos se transformassem na categoria de bicho irracional. E de forma que o magnético está aborrecido por não poder levar todos para o seu comando, que é a classe do animal irracional. Sim, porque todos foram feitos por ele. E por isso ele está aborrecido. Porque todos foram feitos pela energia magnética elétrica. Agora diz o magnético, nós vamos perder o animal racional e ficar somente com o animal irracional.
Então o magnético está furioso, porque todos estão fazendo tudo para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso o magnético está indignado, usando todos os poderes para evitar que seus feitos voltem para o seu estado natural. E por isso perturba todos de todas as maneiras e de todas as formas. Todos são perturbados pelo magnético, que tem os seus feitos invisíveis. Feitos esses pela energia magnética, que são habitantes do astral térreo, porque ele não quer perder os seus filhos, e por isso a perturbação magnética é muito grande, porque ele está vendo que os que já estão raciocinando estão tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por isso ele não quer perder o animal racional, porque o animal racional é feito pela mecânica material e pela mecânica celeste. Mas hoje todos que passaram a se conhecer conhecem a artimanha do magnético, por ele ser muito poderoso, por ele ser dono da mecânica material e da mecânica celeste e desta deformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer conhecem bem a artimanha do elétrico magnético, porque o magnético manda e governa o pensamento, sendo ele o condutor de todos os males que existem em todo o universo. Mas todos que já passaram a se conhecer conhecem bem as suas manobras e as suas artimanhas, e sabendo por que ele existe. Ele existe por quê? Porque com a deformação, a energia racional se transformou nessas duas energias do chão, elétrica e magnética. Agora, hoje, todos que já passaram a se conhecer conhecem quem é o magnético e quem é o elétrico e a causa dos feitos dessas duas energias do chão. Hoje, quem já está com seu raciocínio bem desenvolvido, que já está equilibrado pela cultura racional, ele ainda procura desequilibrar as pessoas que não estão com seu raciocínio bem desenvolvido. Mas quem está com seu raciocínio bem desenvolvido não liga para as artimanhas do magnético, que até hoje procura perturbar a quem está a caminho de voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque o magnético tem força e tem poderes sobre os seus feitos. Porque todos foram feitos pela mecânica material, que é do magnético, e pela mecânica celeste. E por isso o magnético procura atacar todos que estão procurando voltar para o seu estado natural. Porque ele é o dono da matéria. E o dono da matéria não quer perder os seus feitos. E por isso mexe com todos que estão no caminho certo para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por isso muitos são atacados de uma forma tal que às vezes até desequilibram-se e depois caem em si e diz: tudo isto é obra do magnético, porque o magnético quer tirar todos do seu caminho certo. Os que já passaram a se conhecer não vão mais atrás do que escuta, do que ouve e do que dizem, porque sabe que o magnético está aí para perturbar todos. Porque o magnético quer que todos continuem sob seu comando na classe inferior. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 324 do Histórico.